Olá pessoal, olha aí eu com a mão no substrato, porque hoje vocês vão acompanhar o replantio das minhas mudinhas jovens de rosa do deserto. Estou aproveitando aí a lua minguante para dar uma arrumada nelas. Essas aqui do fundo eu já fiz o replantio ontem e elas estavam plantadas em potinhos pequenos como este daqui, ó. E agora eu estou replantando elas para uns vasinhos um pouco maiores, que cabe mais substrato para elas estarem desenvolvendo a parte das raízes. E logo de cara você percebe que elas têm uma pequena diferença de crescimento, e isso ocorre porque elas são de um mix de sementes, ou seja, são sementes de várias plantas. Essa daqui se destacou mais porque quando ela foi transplantada após a germinação, ela veio direto para esse vasinho maior. Então, para vocês perceberem a importância delas terem espaço para desenvolver a parte radicular. Tanto as mudinhas jovens como as estacas, elas demoram um pouco para engatar o desenvolvimento, porque primeiro elas precisam desenvolver uma boa quantidade de raízes para estar absorvendo mais nutrientes e desenvolver esse caudex aqui. Essas plantas são todas da mesma idade, elas têm em torno de 5 meses. E eu não fiz a poda apical nelas, porque eu deixo o caule crescer, aí eu vejo o tipo da flor dela, se for uma que eu tenho repetida, aí eu aproveito aqui o cavalo para fazer enxerto. Então agora eu vou posicionar minha câmera, vou arrumar a bancada para vocês acompanharem aqui o replantio junto comigo. Bom pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço o replantio das minhas mudinhas. Lembrando que eu estou falando de mudinhas já com alguns meses de idade, não são aquelas mudinhas que a gente recém germinou. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre elas, porque daí é um pouco diferente. E o replantio ele é uma ótima oportunidade para a gente estar corrigindo a posição da planta no vasinho. Porque às vezes ela fica dançando sobre o substrato, pende para um lado, pende para o outro. Também a gente aproveita para fazer a limpeza. E além de escolher um vasinho um pouco maior, é muito importante a gente estar fazendo o substrato. O substrato é o grande pulo do gato para a sua mudinha ter um bom desenvolvimento. Então aqui eu vou usar como base o substrato feito à base de casca de pinos moída, que é bem leve e drenado, ele não acumula água, seca com facilidade, tá? Mas quando a gente fala de mudinhas e também de estacas, esse substrato ele é muito granulado. Ela precisa de um pouco de terra vegetal para estar fixando e criando melhor as raízes. Tem um melhor enraizamento. Então aqui eu vou utilizar 4 medidas de substrato à base de casca de pinos. Então são 4 litros. Essa minha vasilha aqui eu já sei a medida dela. Quando está debaixo dessa florzinha aqui é 1 litro. Então eu vou colocar aqui 4 litros de substrato. Pronto. Além do substrato, eu também costumo enriquecer ele com humus vegetal. Esse humus você encontra ele em floriculturas, em lojinhas que vendem produtos para jardinagem. Ele ajuda muito a disponibilizar nutrientes. O humus ele também vai ajudar na estabilização dos micro-organismos benéficos, ou seja, ele vai trazer bastante vida para o seu substrato. E também vai ajudar ele a desenvolver as raízes. Além do humus, também vou colocar meio litro de terra vegetal ou terra fofa para jardim. Também eu gosto de estar enriquecendo com os ingredientes do nosso mix. Então aqui eu vou colocar 2 colheres de sopa de borra de café, 2 colheres de sopa de casca de banana desidratada moída, rica em potássio. A borra de café tem bastante nitrogênio. Também vou colocar a farinha de casca de ovos, que também é um excelente adubo orgânico. Também vou colocar a farinha de casca
ou melhor, farinha de ossos, que é riquíssima em fósforo também. E também vou colocar em torno de 1 litro de carvão vegetal triturado. Carvão é um condicionador de solo, ajuda na drenagem e também ele vai ajudar a segurar os nutrientes por mais tempo no seu vaso. Além disso, eu também costumo colocar para essas mudinhas, essas plantas nesse tamanho, o super fosfato simples. Então aqui eu vou colocar em torno de umas 5 tampinhas, porque contando os 4 litros da casca de pinos, mais meio litro do humus e também meio litro da terra fofa, então vai dar 5 litros. O carvão eu nem vou contar. E aí coloca. Próximo passo é pôr a mão na massa e misturar tudo bem. Então veja aí, pessoal, que ele fica numa consistência excelente. Olha só que substrato super enriquecido. Agora eu vou pegar o vasinho ali. E para esse vasinho aqui nesse tamanho, não é necessário você fazer drenagem. Ele já tem uns furos bem grandes, até porque a planta geralmente vai ficar aqui até ela entrar na floração. E aí depois você vai dar uma nova destinação para ela. Então, você vem aqui, forra o fundo com o substrato novo. Pega a sua plantinha, solta o substrato. Esse substrato velho eu vou colocar aqui nessa vasilha para não misturar. E vai tirar o torrão com delicadeza. O ideal é que você regue antes, mas nem sempre ele sai inteiro. Porque como ele é bastante leve, ele acaba desmanchando. Não vou mexer muito com a planta. Tirar aqui os matinhos. E aí você vai posicionar ela numa posição mais reta. Vai corrigir a posição dela. Aqui eu costumo também colocar algumas bolinhas de osmocote, que é o adubo de liberação lenta e prolongada. Só polvilhar aqui, não precisa ser muito. Provavelmente aqui eu coloquei uma colher de chá para esse tamanho de planta. E aí é só você vir aqui com o substrato em volta e organizar. O ideal é que a planta fique em cima do morrinho. Olha aí, ó. Prontinho. Agora, o próximo passo são os cuidados e a rega. E para isso a gente vai acompanhar lá fora. Bem, pessoal, então as mudinhas já foram replantadas para os vasinhos novos. Agora é importante que elas fiquem em um local iluminado. Não podem pegar o sol forte do meio-dia e nem do começo da tarde, que as minhas estão pegando o sol só a partir das 4 horas. E nos primeiros dias, para ter uma boa recuperação, é importante você estar regando substrato todos os dias. No caso, eu estou regando com a vitamina B1, mas pode ser água normal mesmo. Você deve regar até o caudex firmar. Essas aqui vão ficar nesses vasinhos até elas entrarem na floração. E falando um pouco sobre o substrato, é importante porque o pessoal pergunta muito da frequência de rega. Você tem que observar o clima da sua cidade e o substrato que você está usando. O ideal é que ele seque de um dia para o outro. Então é você que tem que se adequar ao substrato. Você tem que observar. E assim você evita de ter problema com apodrecimento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Bom cultivo, pessoal!